Vamos lá. Hoje a gente vai tentar entender uma coisa que mexe com todo mundo, a nossa relação com o dinheiro. E para isso, vamos nos basear nas ideias brilhantes de Morgan Housel. A gente vai descobrir porque, no fim das contas, o que importa mesmo não é o quão inteligente a pessoa é, mas sim como ela se comporta. Beleza, para começar vamos direto ao ponto com uma pergunta que dá um nó na cabeça. Por que afinal gente super inteligente às vezes quebra a cara financeiramente? Sabe? Aquela pessoa com diploma, super inteligente, que acaba com menos grana do que alguém que, sei lá, nem terminou a faculdade. A resposta para isso, olha, ela vira de cabeça para baixo quase tudo que a gente pensa que sabe sobre dinheiro e inteligência. E a resposta é essa aí, ó. É que sucesso com dinheiro não tem tanto a ver com ser um gênio da matemática, sabe? É muito mais sobre comportamento. É uma habilidade. E essa é a variável que faz toda a diferença, seja na economia de um país inteiro ou nas nossas finanças pessoais. E é justamente por isso que é tão, mas tão difícil de dominar. Certo? Agora vamos tentar entender o porquê das nossas decisões. Sabe, aquela ideia que cada um tem sobre como o dinheiro funciona? Pois é, ela vem muito mais das nossas experiências de vida do que de qualquer livro de economia ou da realidade lá fora. Para entender como isso funciona na prática, vamos imaginar um cenário. Pensa em duas pessoas, ambas super inteligentes. Uma delas cresceu num lugar com uma inflação maluca, daquelas que o preço das coisas mudava todo dia. Para essa pessoa, o que é o certo a fazer? Gastar tudo o mais rápido possível. É a única coisa lógica, antes que o dinheiro vire pó. Agora, outra pessoa cresceu com uma economia estável, tranquilinha. Para ela, é óbvio que o melhor é poupar e investir. E o ponto aqui é, quem está certo? As duas. Cada uma está sendo 100% racional, mas com base nas suas próprias experiências. E aí que está o ponto central. O que a gente faz com o nosso dinheiro pode parecer uma completa loucura para outra pessoa, mas para a gente, naquela hora, com as informações e as experiências que a gente tem, faz todo o sentido. No final das contas, todo mundo faz umas coisas meio esquisitas com dinheiro, mas a verdade é que ninguém é louco. Beleza. Agora a gente vai falar de umas forças meio invisíveis que mexem muito com o nosso resultado financeiro e que, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o nosso esforço. Sorte e risco. São tipo dois irmãos que andam juntos e moldam a vida da gente sem a gente nem perceber. Vamos pegar um exemplo famoso. Bill Gates. A gente olha para ele e pensa, nossa, que cara esforçado, gênio. E ele é, claro, mas a história dele tem um detalhe. Um lado que a gente costuma deixar de fora. Olha só que loucura. O próprio Bill Gates já falou que, se não fosse por essa escola, a Lakeside, a Microsoft talvez nem existisse. Pensa bem, ele teve acesso a um computador em 1968, numa época em que isso era tipo ficção científica para quase todo mundo. Era uma chance em 1 milhão, literalmente. Isso não quer dizer que ele não trabalhou duro, claro que não, mas mostra o peso gigantesco que a sorte teve na história. Só que a sorte tem um irmão gêmeo, né? O risco. Na mesma escola, com o mesmo computador, estavam o Gates, o Paul Allen e um outro amigo brilhante, o Kent Evans. Os três eram gênios da programação. Parecia que o futuro deles estava escrito. Mas aí, o Kent Evans morreu num acidente de montanhismo antes mesmo de se formar. Uma coisa totalmente aleatória, fora do controle de qualquer um, e que mudou o rumo de tudo. Mas olha, além da sorte e do risco, existe uma força que na hora de construir riqueza é mais poderosa que qualquer outra coisa. E essa força é o tempo. E para a gente entender o tamanho desse poder, é só olhar para um dos maiores investidores de todos os tempos. Pois é, quando o assunto é riqueza e tempo, o primeiro nome que surge é Warren Buffett. Um investidor simplesmente genial, não tenho o que dizer. Mas esse número enorme aí, ele não conta a história completa não. O verdadeiro segredo dele está aqui, ó. A habilidade do Buffett é incrível, claro, mas a arma secreta dele é o tempo. Ele começou a investir quando era criança. E a mágica não está em ter retornos absurdos todo ano. Não. A maior parte da grana dele veio de retornos bons, consistentes, mas mantidos por muito, muito, muito tempo. É exatamente o que o parceiro dele, o Charlie Munger, disse. O jogo não é tentar conseguir os maiores retornos, porque isso geralmente é sorte, acontece uma vez e só. O verdadeiro objetivo é conseguir retornos bons, que você consegue repetir ano após ano, pelo máximo de tempo que der. É aí que a mágica dos juros compostos acontece de verdade. Beleza, então a gente viu como sorte, risco e tempo influenciam em ficar rico. Mas, e para continuar rico? Aí o jogo é outro. Completamente diferente. E pode acreditar, muitas vezes é bem mais difícil. Exige uma mentalidade totalmente nova. Para ficar rico, precisa de otimismo, sabe? De ir lá e correr riscos. Já para manter a riqueza, a história muda.
Precisa de humildade e de uma dose de paranoia, sim. Aquele medinho de que tudo que foi conquistado pode ir pelo ralo. É quase o oposto, se a gente parar para pensar. Isso leva a gente a uma ideia que pode parecer meio óbvia, mas que muita gente confunde. Quando alguém diz, eu quero ser milionário, na verdade, muitas vezes o que a pessoa quer dizer é, eu quero gastar 1 milhão. Só que gastar 1 milhão é o exato oposto de ser milionário. A riqueza de verdade não é o carro na garagem, é o dinheiro que não foi gasto, é o que está guardado, investido, é a riqueza que ninguém vê. Então, nessa busca por mais, é fundamental saber onde traçar a linha, saber o que não vale a pena arriscar, nunca. Reputação, liberdade e independência, família, amigos, felicidade. Sério, são coisas que não têm preço. Nenhum dinheiro do mundo paga de volta se a gente perde isso. E tem um exemplo perfeito disso, mas é bem triste. A história do Rajat Gupta. Pensa num cara que tinha tudo. Era CEO, tinha mais de 100 milhões de dólares na conta, poder, respeito, mas ele quis mais. E nessa busca por mais, ele arriscou tudo o que ele já tinha e precisava por uma coisa que ele não tinha e, sinceramente, nem precisava. O final da história? Perdeu tudo. E o mais importante, perdeu a liberdade, foi preso. Tudo isso leva a gente para a grande questão, né? Para que serve o dinheiro, afinal de contas? Qual é o objetivo de juntar tanto? A resposta, olha, é ao mesmo tempo mais simples e muito mais profunda do que a gente imagina. No final, tudo se resume a uma única palavra: liberdade. É isso. O maior retorno, o maior dividendo que o dinheiro pode pagar é o controle sobre o nosso próprio tempo. É a capacidade de acordar de manhã e poder dizer: hoje eu posso fazer o que eu quiser. Fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer. Isso sim, não tem preço. Pensa só. Até mesmo um trabalho que a gente ama pode virar um pesadelo se não tivermos controle sobre as nossas horas. Ok, se o objetivo final é essa liberdade, e um dos caminhos para chegar lá é investindo, a gente precisa ser honesto sobre o custo real de entrar nesse jogo. E já adianto, não é um custo em dinheiro não. O preço que se paga pelo sucesso no mercado financeiro não é em reais ou dólares, é pago com emoções. Aquela montanha-russa, a volatilidade, a incerteza, a dúvida, o medo, isso tudo não é uma multa por fazer algo errado. Isso é o ingresso. É o preço para entrar no parque de diversões. O segredo é entender isso, é ver esses sentimentos como parte do processo, um custo que vale a pena pagar pelo retorno lá na frente. E é com essa reflexão que a gente fecha. O sucesso financeiro, no fim, não é sobre achar a ação mágica ou o investimento perfeito. É sobre ter o estômago, o comportamento, para aguentar o tranco e pagar esse preço emocional. Então, agora que o preço está claro, a pergunta que fica é: e aí? Há disposição para pagar?